Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o projeto Ler, Refletir e Servir, a Jungle pela Voz dos Pioneiros, em que farei a leitura dos contos de Mowgli, Menino Lobo, de Gil de Arquim. Eu estou lendo a nona edição, que foi traduzida por Monteiro Lobato e publicada no Brasil em 1987. Hoje é dia do conto Os Irmãos de Mowgli. Brilhando tio conduz a noite incerta, e que o morcego mangue, ora liberta. É esta a hora que adormece o gado, pelo aprisco fechado. É essa a hora do orgulho e da força, unha ferina, aguda garra. Ouve-se o grito, boa caça, aquele que a lei do jungle se agarra. Esse é o canto noturno do jungle. Nos montes de Seone, ali pelas 7 horas daquele dia tão quente, Pai Lobo despertava do seu longo sono, espreguiçava-se, bocejava e estirava as pernas para espantar o adormecimento das extremidades. Deitada ao seu lado, com o focinho entre os 4 filhotes do casal, Mãe Loba tinha os olhos fixos na lua, que naquele momento aparecia na boca da caverna. Opa! É tempo de sair de novo à caça, disse Pai Lobo, e já ia deixando a caverna quando um vulto de cauda peluda assomou à entrada. Boa sorte a todos, ó chefe dos lobos! Exclamou o vulto. E também boa sorte e rijos dentes para esta nobre ninhada, a fim de que jamais padeçam fome. Era o chacal tabaque, o lambe-pratos, que os lobos da Índia desprezavam por viver a fazer pequenas maldades e a contar mentiras, quando não anda a fossar o monturo das aldeias para roer pedaços de coco. Mas se o desprezavam, também o temiam, porque era chacal, e os chacais facilmente ficam loucos, e então esquecem o respeito devido aos mais fortes, e percorrem o jungle mordendo quanto animal encontra. Até o tigre foge ou esconde-se quando vê o pequeno tabaque louco, sendo como é a loucura a coisa mais desagradável que existe para um habitante do jungle. Os sábios chamam isso de hidrofobia. Os animais dizem simplesmente Teuani, loucura, e fogem. Entra, diz Pai Lobo, mas desde já te digo que não há nada de comer aqui. Não haverá para um lobo, respondeu Tabaque. Para a criatura mesquinha como eu, um osso velho vale por banquete. Quem somos nós, os Gidurlog, charcais, para escolher? E isto dizendo, dirigiu-se, guiado pelo faro, a um canto da caverna onde havia uns ossos de gamo, pouco de carne, que se pôs a roer alegremente. Muito obrigado por esse delicioso petisco, disse Tabaque sem interromper o serviço, lambendo os beiços, e depois, que lindos filhos os teus, pai lobo! Olhos assim tão grandes jamais vi. Não negam serem filhos de rei. Tabaque sabia muito bem que é imprudente elogiar crianças na presença delas, e, se daquele modo elogiava os filhotes do lobo, fazia-o apenas para ver o mal-estar causado aos pais. Assim, sempre roendo seu osso, sentou-se sobre as patas traseiras e ficou um instante calado, a gozar da maldadezinha. Depois, disse com malignidade: Shere Khan, o maioral, mudou seu campo de caça. Vai agora prear por estes montes, conforme me informou. Shere Khan era o tigre que morava às margens do Wainganga, a 5 léguas dali. Shere Khan não tem o direito de fazer isso, protestou Pai Lobo irritado. Pela lei do jungle, não tem o direito de mudar de campo sem prevenir os moradores. A presença aqui de Shere Khan vai aterrorizar a caça no raio de 10 milhas. E eu que tenho que caçar por 12 nesses tempos que correm. Não é à toa que a mãe de Shere Khan lhe chama de Lungre, o aleijado, disse Mãe Lobo. Ficou manco de uma pata logo que nasceu, por isso só se alimenta de gado. Agora, os habitantes humanos do Wainganga andam furiosos com ele. O estúpido pensa em mudar-se para aqui, a fim de também enfurecer os homens desta zona. Vão eles limpar a floresta quando Shere Khan estiver ausente, e nós e nossos filhotes seremos forçados a correr muito quando a relva estiver batida. Bastante gratos devemos todos ficar, não resta dúvida, ao tal Shere Khan. Posso contar a ele da tua gratidão? Perguntou com ironia o chacal. Fora daqui! Berrou Pai Lobo, enfurecido com a impertinência. Vai caçar com teu mestre, já que nos aborreceste bastante por hoje. Vão sim, respondeu Tabaque, muito calmo. Já estou ouvindo o rumor de seus passos por entre os arbustos. Pai Lobo espichou as orelhas. De fato distinguiu, vindo do vale por onde corria um riacho, o colérico de um tigre que nada caçara. Não fazia empenho de que todo o jungle soubesse disso. Doido! Exclamou o Pai Lobo.
começar sua caçada noturna bufando dessa maneira. Pensa acaso que os cabritos monteses dessa zona são os bezerros gordos do Aiganga? Ele não tá caçando cabrito nem bezerro, advertiu Milo. Está caçando o homem. Os bufos haviam mudado para uma espécie de rosnar sem direção. Esse rosnar sem direção, que parece vir dos 4 pontos cardeais, desorienta os lenhadores e ciganos, que dormem ao relento, fazendo-os, às vezes, correr justamente para as goelas do tigre. Caçando o homem, repetiu Pai Lobo, com os dentes arreganhados. Quem não tem esse tigre bastante rãs nos charcos para assim meter-se a comer gente, e logo em nossos domínios? A lei do jungle, que nada prescreve sem razões, proíbe a todos os animais que comam homens, exceto quando algum deles está matando para ensinar aos filhos como se mata. O motivo disto é que, quando comem um homem, cedo ou tarde aparecem no lugar homens brancos montados em elefantes e rodeados de centenas de homens pardos com archotes e gongos, e então a floresta inteira sofre. Mas a desculpa que os animais apresentam para que o homem seja respeitado é que constitui ele a mais fraca indefesa de todas as criaturas, sendo, portanto, covardia atacá-lo. Dizem também, e é verdade, que os comedores de homens se tornam sarnentos e perdem os dentes. O rosnar do tigre crescia de tom, terminando afinal por um u, sinal de bote. Em seguida, um uivo de desapontamento. Errou o pulo, disse Mãe Lobo. Que terá acontecido? Pai Lobo correu para fora e logo parou, a fim de ouvir melhor os uivos ferozes de Shere Khan, que uivava como se houvesse caído numa armadilha. O doido atirou-se a uma fogueira de lenhadores e queimou as patas, disse Pai Lobo. E Tabaco está com ele, completou depois, adivinhando de longe o que se passava. Algo se aproxima, pressentiu de súbito Mãe Lobo, torcendo-a uma orelha. Atenção! Também ouvindo rumor na folhagem, Pai Lobo ficou de pulo armado para o que desse e viesse. Aconteceu então uma coisa linda, um pulo que se deteve a meio caminho, porque o lobo iniciara o pulo antes de saber do que se tratava, e já no ar, vendo o que era, recolheu o resto do pulo, voltando à posição anterior. Homem! Exclamou ele. Um filhote de homem! Bem de fronte, de pé, apoiado a um galinho baixo, havia surgido um menino nu, de pele morena, que mal começava a andar. Uma isca de gente como jamais aparecera outra nenhuma caverna de fera. O menino olhava para Pai Lobo, a sorrir. Filhote de homem? Repetiu de longe Mãe Lobo. Jamais vi um. Traze-o cá. Acostumados a lidar com suas próprias crias, os lobos sabem conduzir um ovo na boca sem o quebrar. Por isso, pôde Pai Lobo trazer o pequeno suspenso pelo cangote e depô-lo no meio de sua ninhada, sem lhe causar o menor arranhão. Que pequenino! Como está nu equivalente é! Exclamou Mãe Loba, com ternura, enquanto a criança se ajeitava entre os lobinhos para melhor aquecer-se. Ai! Continuou a loba. Está comendo a comida dos nossos filhos, e é um filhote de homem. Será que já houve família de lobos que pudesse gabar-se de ver um filhote de homem misturado à sua ninhada? Já ouvi falar de coisa assim, disse Pai Lobo, mas não em nosso bando, nem em tempo de minha vida. Está completamente sem cabelos e morreria com um tapinha meu. Mas veja, olha-nos sem medo nenhum. Nisso, a caverna escureceu. A cabeça quadrada de Shere Khan obstruía-lhe a entrada. Atrás do tigre vinha Tabaque, dizendo: meu senhor, ele meteu-se por aqui. Shere Khan nos faz grande honra, disse Pai Lobo, amavelmente, à guisa de saudação no tigre, embora o ódio dos seus olhos desmentisse a gentileza das palavras. Que deseja, Shere Khan? Quero a minha caça, o filhote de homem que entrou na sacola, respondeu o tigre. Seus pais fugiram, entregai-me. Shere Khan lançara-se contra um acampamento de lenhadores, exatamente como o lobo havia previsto, e agora estava furioso com a dor das queimaduras. Queria vingar-se do menino que conseguira escapar, mas Pai Lobo sabia que a entrada da caverna era estreita demais para dar passagem a um tigre, e que, portanto, a cólera daquele não oferecia perigo algum. Em vista disso, respondeu: os lobos são um povo livre. Recebem ordens unicamente do seu chefe e jamais de nenhum comedor de bezerros. O filhote de homem é nosso, para o matarmos se quisermos. Se quisermos, repetiu com sarcasmo o tigre. Quem fala aqui em querer? Pelo touro que matei, não posso ficar nessa caverna de cães à disposição de tais quereres.
Sou eu, Shere Khan, quem fala. Viste? E o rugido do tigre encheu a caverna, qual um trovão. Mãe loba achegou-se de seus filhotes, fixando nos olhos flamejantes do tigre os seus olhos vivos como duas luzezinhas verdes. Quem responde agora sou eu, disse ela, Raksha, a demônia. O filhote de homem é nosso, Lu. Só nosso. Não será morto por ti. Viverá para correr pelos campos com o nosso bando e com ele caçar. E por fim, presta bastante atenção, ó caçador de crianças, ó comedor de rãs e peixes. E por fim, te caçará a ti um dia. Vai-te agora, pelo sambur viado que matei, porque não caço bezerros gordos. Vai para tua mãe, ó tigre chamuscado e mais manco do que nunca. Vai-te! Pai Lobo olhou-a assombrado. Já era vaga a sua lembrança do dia em que conquistara aquela companheira em luta feroz com 5 rivais, do tempo em que a loba vagueava solteira no bando e ainda não recebera o nome de guerra que possuía agora, Raksha, a demônia. Shere Khan tinha podido sustentar o olhar do lobo pai, mas não pudera suportar o olhar da loba mãe, firme da sua posição e pronta para bater-se em luta de morte. Shere Khan retirou da abertura da caverna a cabeçorra quadrada para depois de uns bufos de cólera urrar. Os cães sabem ladrar de dentro dos canis. Havemos de ver o que pensa a alcateia disso, de abrigar e defender filhotes de homem. Esse bichinho é meu, e nos meus dentes será triturado, ó cambada de ladrões de rabo de espanador. O tigre retirou-se a bufar e a loba voltou ofegante para o meio de sua ninhada. O lobo disse então gravemente: Shere Khan tá com direito nesse ponto. O filhote de homem tem que ser apresentado à alcateia para que os lobos decidam da sua sorte. Queres conservá-lo contigo? Sim, respondeu apronto a loba. Ele veio nuzinho de noite, só e faminto. Apesar disso, não mostrou o menor medo. Olha, lá está puxando dos nossos filhotes. E pensar que por um triz aquele carniceiro aleijado não o matou aqui em nossa presença, para depois, muito fresco, escapar-se do Aiganga, quanto os camponeses estivessem caçando em nossas terras. Conservá-lo comigo? Pois de certo. E, voltando-se para a criança nua, dorme sossegado, pequenina rã. Dorme, Mowgli, pois assim te chamarei doravante. Mowgli, a rã. Dorme, que tempo há de vir em que caçarás Shere Khan, como te quis ele caçar, da pouco. Mas que dirá Alcateia? Indagou o pai lobo apreensivo. A lei do jungle permite que cada lobo deixe a alcateia logo que se case, mas assim que seus filhotes desmamam, os pais têm que levá-los ao conselho, geralmente reunidos uma vez por mês durante a lua cheia, para que os outros fiquem conhecendo e os possam identificar. Depois dessa apresentação, os lobinhos entram a viver livremente, podendo andar por onde quiserem. E até que hajam caçado o primeiro gamo, nenhum lobo adulto tem o direito de matar um deles, por qualquer motivo que seja. A pena contra esse crime consiste na morte do criminoso. Assim é e assim deve ser. Pai Lobo esperou que seus filhotes desmamassem. Então, numa noite de assembleia, dirigiu-se com Mãe Loba, Mowgli e seus filhotes para o ponto marcado, a Roca do Conselho, um pedregoso alto de montanha, onde 100 lobos poderiam ajuntar-se. Aquelá, o lobo solitário, que chefiava o bando graças à sua força e astúcia, já lá estava, sentado na sua pedra, tendo pela frente, também sentados sobre as patas traseiras, 40 ou mais lobos de todos os pelos e tamanhos, desde veteranos russos, que podem sozinhos carregar um gamo nos dentes, até jovens de 3 anos que julgam poder fazer o mesmo. O solitário os chefiava. Ia fazer um ano. Por 2 vezes caíram em armadilhas, quando mais jovens, e numa delas viu-se batido a ponto de ficar por terra, como morto. Em virtude disso, tinha experiência da malícia dos homens, suas táticas e jeitos. Houve pouca discussão na assembleia. Os filhotes que vieram para ser apresentados permaneciam no meio do bando, ao lado de seus pais. De vez em quando, um veterano chegava-se até eles, examinava-os cuidadosamente e retirava-se. Ou então, uma das mães empurrava o pequeno para o ponto onde pudesse ficar bem visível, de modo que não escapasse às vistas de toda a alcateia. O seu rochedo, aquela dizia: Vós conheceis a lei, olhai bem, portanto, ó lobos, para que mais tarde não haja enganos. E as mães, sempre ansiosas pela segurança dos filhos, repetiam:
Olhai bem, ó lobos, olhai bem. Por fim, chegou a vez de Mãe Loba sentir-se aflita. Pai Lobo empurrava Mowgli e a rã para o centro da roda, onde o filhotinho de homem se sentou, sorridente, a brincar com os pedregulhos que brilhavam ao luar. Sem erguer a cabeça de entre as patas, prosseguia Aquelá no aviso monótono do Olhai bem, ó lobos, quando ressoou de perto o rugido de Shere Khan. Esse filhote de homem é meu, entregai-mo, que tem o povo livre com o filhote de homem, urrava ele. Aquelá, sempre impassível, nem sequer pestanejou, apenas ampliou o aviso. Olhai bem, ó lobos, o povo livre nada tem que ver com as opiniões dos que não pertencem à sua grei. Olhai, olhai bem. Ouviu-se um coro de uivos profundos, do meio do qual se destacou, pela boca de um lobo de 4 anos, que achara justa a reclamação do tigre, esta pergunta. Sim, que tem a ver o povo livre, um filhote de homem? A lei do jungle manda que, em casos de dúvida quanto ao direito de algum ser admitido pela alcateia, seja este direito defendido por 2 membros do bando que não sejam seus pais. Quem se apresenta para defender este filhote? Gritou Aquelá. Quem, no povo livre, fala por ele? Não houve resposta. E Mãe Loba preparou-se para a luta de morte, caso o incidente tivesse desfecho contrário ao que seu coração pedia. A única voz sem ser de lobo permitida no conselho era de Balu, o sonolento urso pardo que ensinava aos lobinhos a lei do jungle. O velho Balu que podia andar por onde lhe aprovesse, porque só se alimentava de nozes, raízes e mel. Além de que sabia pôr-se de pé sobre as patas traseiras e grunhir. Quem fala pelo filhote de homem? Eu. Eu me declaro por ele. Não vejo mal nenhum em que viva entre nós. Embora não possua eloquência, estou dizendo a verdade. Deixai-o viver livre na alcateia, como irmão dos demais. Balu lhe ensinará as leis da nossa vida. Outra voz se levante, disse Aquelá. Balu já falou. Balu, o mestre dos lobinhos. Quem fala pelo filhote, além de Balu? Uma sombra projetou-se no círculo formado pelos lobos. A sombra de Bagheera, a pantera negra, realmente cor de ébano, com vivos reflexos de luz na sua pelagem de seda. Todos a conheciam e ninguém se atravessava em seu caminho. Bagheera era tão astuta como o tabaque, tão intrépida como o búfalo e tão incansável o elefante ferido. Tinha, entretanto, a voz doce como o mel que escorre de um galho e a pele mais macia do que o veludo. Ó Aquelá e mais membros do povo livre, direito não tenho de falar nesta assembleia, mas a lei do jungle diz que, se há dúvida quanto a um novo filhote, pode a vida dele ser comprada por um certo preço. A lei, entretanto, não declara quem pode ou não pagar esse preço. Estou certa? Sim, sim! Gritaram os lobos mais moços, eternamente esfaimados. Ouçamos Bagheera. O filhote de homem pode ser comprado por um certo preço. É da lei. Falem, diante a pantera. Já que me autorizais a falar, peço licença para isso. Fala, fala! Gritaram 30 vozes. Matar um filhotinho de homem constitui pura vergonha, além de que ele pode ser muito útil a todos nós quando crescer. Em vista disso, junto-me a Balu e ofereço o touro gordo que acabo de matar a menos de milha daqui, com o preço de receberdes na alcateia, de acordo com a lei. Aceitais minha proposta? Houve um clamor de dezenas de vozes que gritaram: Não vemos mal nisso. De qualquer maneira, ele morrerá na próxima estação das chuvas, ou será queimado pelo sol. Que dano nos pode fazer a vida dessa ranzinha nua? Que fique na alcateia. Onde está o touro gordo, Bagheera? Aceitamos tua proposta. Cessada a grita, ressoou a voz grave de Aquelá. Olhai bem, ó lobos. Mowgli continuava profundamente absorvido com seus pedregulhos, sem dar nenhuma atenção aos que dele se achegavam para o ver bem de perto. Por fim, todos se dirigiram para onde estava o touro gordo, ficando ali apenas Aquelá, Bagheera, Balu e o casal de tutores do menino. Shere Khan urrava de despeito por ter pedido a presa cobiçar. Urra, urra! Gritou Bagheera entre dentes. Urra, que tempo virá em que essa coisinha nua te fará urrar noutro tom. Ou nada sei sobre os homens. Está tudo bem, disse Aquelá. O homem e seus filhotes são espertos.
poderá este vir a ser de muita vantagem para nós um dia. Certamente, porque não podemos, eu e tu, ter a pretensão de chefiar o bando toda a vida, ajuntou Bagheera. Aquela calou-se, estava a pensar no tempo em que os chefes da alcateia entram a sentir o peso dos anos. A força dos músculos vai em declínio até que outro surge, que o mata e fica com o novo chefe, para decair também a seu tempo. Leva-o, disse aquela pai lobo, e trata de bem educá-lo para que seja útil ao povo livre. Eis como Mowgli entrou para a alcateia, à custa de um touro gordo e por iniciativa das palavras de Baloo. Pulemos agora 10 anos de descrição da vida de Mowgli entre os lobos, coisa que daria matéria para todo um outro volume. Digamos apenas que ali cresceu entre os lobinhos, embora todos ficassem adultos antes que Mowgli deixasse de ser criança. Pai Lobo ensinou-lhe a vida e a significação das coisas do jungle em todas as suas minúcias. Os menores rumores nas ervas, o movimento das brisas, as notas do canto da coruja, cada arranhadura que a garra dos morcegos deixa na casca das árvores onde se penduram por um momento, a lambada na água de cada peixinho ao dar pulos na superfície, tudo significa muito para os animais da floresta. Quando Mowgli não estava aprendendo, sentava-se ao sol para dormir. Depois comia e, depois de comer, punha-se a dormir de novo. Quando se sentia sujo ou encalorado, banhava-se nas lagoas do jungle e, quando queria mel, Baloo lhe ensinara que mel e nozes constituem alimentos tão bons como carne. Trepava às árvores para colhê-lo das colmeias. O Bagheera aprendera a trepar em árvores. A pantera costumava saltar sobre um galho e dizer-lhe: "Venha, irmãozinho!" A princípio, Mowgli trepava tal qual o bicho preguiça, e por fim adquiriu a rapidez e destreza dos velhos macacos. Um dia, começou a ter o seu lugar no conselho. Sentava-se entre os lobos e brincava de encará-los fixamente, até que baixassem os olhos. Frequentemente tirava espinhos das patas de seus irmãos lobos. Também costumava descer o morro durante a noite, para aproximar-se das aldeias e espiar os homens. Adquirira, entretanto, uma grande desconfiança dos homens desde que Bagheera lhe mostrou uma armadilha feita em certo ponto da floresta, habilmente oculta por folhas secas. O que mais agradava a Mowgli era ir com Bagheera aos espessos do jungle, para lá dormir enquanto a pantera caçava. Bagheera ensinou-lhe a caçar, como caçar, que caçar. Aos touros, por exemplo, tinha que respeitar, porque devera sua entrada na alcateia à vida de um touro. Todo o jungle é teu, disse Bagheera. Tens o direito de matar sempre que te sentires bastante forte para isso. Mas por amor ao touro que lhe deves a vida, tens de poupar o gado, seja velho ou novo. Essa é a lei do jungle. Mowgli, que sempre a ouvia respeitosamente, jamais deixou de a seguir naqueles mandamentos. E assim cresceu forte como todas as criaturas que não sabem que estão aprendendo as lições da vida e nada mais têm a fazer no mundo além de comer. Mãe Loba disse-lhe certa vez que Shere Khan não era criatura em quem ele confiasse e que ele estava predestinado a matar Shere Khan. Um lobinho novo que isso ouvisse o guardaria na memória para o resto da vida. Mowgli, porém, embora se considerasse lobo, era homem, e breve o esqueceu. Shere Khan andava sempre a atravessar-lhe seu caminho. À medida que aquela envelhecia e se tornava mais fraco, o tigre mais e mais se achegava dos jovens lobos, que o seguiam na caça para pegar as sobras, coisa que o lobo solitário jamais permitiria, se ainda pudesse manter a sua autoridade dos bons tempos. Por isso, Shere Khan costumava elogiá-los, admirando-se de que lobos moços e fortes se sujeitassem à chefia de um lobo decrépito, assistido de um filhote de homem. Dizem por aí, intrigava ele, que nas reuniões do conselho nenhum de vós ousa sustentar o olhar desse menino. E ao ser recordado disso, todos os lobos rosnavam coléricos. Bagheera, cujos olhos e ouvidos andavam por toda parte, soube da intriga e por várias vezes avisou Mowgli de que Shere Khan tencionava matá-lo. Mowgli ria-se, respondendo: "Tenho por mim a alcateia e tenho também a ti. E tenho ainda a Baloo, que apesar de preguiçoso dará bons tapas em minha defesa. Por que, pois, recear Shere Khan?" Certa tarde, muito quente, Bagheera veio com uma nova ideia, que talvez Ikki, porco-espinho, lhe houvesse sugerido. Estavam na parte mais cerrada da floresta.
Mowgli deitado, com a cabeça em repouso sobre o pelo macio da pantera. Mowgli, disse Bagheera, quantas vezes já te disse que Shere Khan é teu inimigo? Tantas quantos cocos há naquela palmeira, respondeu o menino, que ainda não sabia contar. Mas que tem isso, Bagheera? Tô com sono, sabe? Shere Khan não me interessa mais do que mal, pavão. Não é tempo de dormir, replicou a Bagheera. Balu sabe disso. A Alcateia sabe disso. Os viados louquinhos que são sabem disso. E até Tabaque já te avisou. Ora, ora! Exclamou Mowgli com desprezo. Tabaque veio a mim não faz muito tempo com certas impertinências, como a de que eu era filhote de homem. Agarrei-o pela cauda e malhei-o 2 vezes de encontro a um coqueiro, para ensiná-lo a ser menos atrevido. Foi imprudência, porque, embora Tabaque seja um malfeitor mesquinho, ter-se-ia posto a par de algo proveitoso para ti. Abre os olhos, irmãozinho. Shere Khan não ousa matar-te aqui no Janga. Mas não te esqueças de que aquela envelhece e breve chegará o dia em que não poderá ele abater um gamo. Estará então no fim da sua longa chefia. Muitos dos lobos a que foste apresentado no conselho também estão velhos, e a geração nova pensa pela cabeça de Shere Khan. Todos admitem com o tigre que não há lugar na alcateia para filhotes de homem, e dentro em pouco será mais que isso. Serás homem. E que é ser homem? Não poderá um homem viver com seus irmãos lobos na alcateia? Replicou o menino. Sou do jungle, tenho obedecido à lei do jungle, e não existe no bando um só lobo ao qual eu não haja tirado espinhos das patas. Tenho a certeza de que todos me têm como irmão. Bagheera espreguiçou-se com os olhos semicerrados. Mãozinho, disse essa, apalpa meu pescoço. Mowgli fez, e na sedosa pele do pescoço de Bagheera descobriu um ponto pelado e caloso. Ninguém no jungle sabe que tem essa marca. Essa marca de coleira. Sim, meu caro irmãozinho. Nasci entre homens e foi entre homens que minha mãe morreu, nas jaulas do palácio do rei Udaipu. Por esse motivo é que te salvei da reunião do conselho, quando não passavas de uma criancinha nua. Sim, por isso, por ter nascido também entre os homens. Anos vivi sem conhecer o jungle. Era alimentada através de barras de ferro, e assim até o dia que me senti plenamente Bagheera, a pantera, e não mais brinquedo de alguém. Quebrei os ferrolhos da jaula como tal. E justamente porque aprendi muito com os homens é que me tornei mais temível no jungle do que o próprio Shere Khan. Não está certo? Perfeitamente, respondeu Mowgli. Todos na floresta temem Bagheera. Todos, exceto Mowgli. Oh, tu és um filhote de homem, respondeu Bagheera com ternura. E assim como retornei ao jungle, retornarás um dia para os homens, para teus irmãos, caso não sejas meu sim. Por quê? Por que quererá alguém matar-me aqui? Interpelou o menino. Olha para mim, respondeu Bagheera. E Mowgli olhou-a firme nos olhos, fazendo com que a pantera desviasse a cabeça em menos de meio minuto. Por isso, concluiu ela, nem eu, que nasci entre os homens e tenho por ti amor, posso sustentar a força dos teus olhos, irmãozinho. Todos cá te odeiam, porque não podem sustentar teu olhar, porque és engenhoso, porque sabes a arte de arrancar espinhos das nossas patas, porque és homem, em suma. Eu ignorava semelhante coisa, disse Mowgli com tristeza, franzindo a testa sobrancelhuda. Que manda a lei do jungle? Primeiro, dar o bote, depois, cantar a vitória. Pelo teu desprezo a este mandamento, eles conhecem que és homem. Mas, se prudente, presinto que no dia em que aquela errar pela primeira vez o bote, e é já com esforço que ele evita isso, a alcateia inteira se voltará contra ele, contra ti. Reunir-se-á o conselho lá na roca, então... Isso dizendo, Bagheera ergueu de um salto, excitada, e continuou. Vai depressa lá embaixo, à aldeia, e traz a flor vermelha, que cresce em todas as casas. Assim, quando chegar um dia que tenhas a necessidade de um amigo mais forte do que Bagheera ou Balu, tê-lo-ás na flor vermelha. A flor vermelha para Bagheera significava o fogo, esse elemento de que as criaturas no jungle têm medo profundo, e ao qual nomeiam e descrevem de 1000 modos diferentes. A flor vermelha! Replicou Mowgli pensativo. A flor vermelha que cresce nas cabanas durante a noite. Sim, trarei uma muda. Bravo! Exclamou a pantera. Desse modo deve falar um filhote de homem. Não te esqueças de que essa flor cresce em pequenos fogareiros. Traze-a e conserva num deles.
a fim de que permaneça viva até o momento que a usares. Muito bem, disse Mowgli. Mas está segura, minha cara Bagheera. E isto dizendo, lançou o braço em torno do pescoço esplêndido da pantera, olhando-a no fundo dos olhos. Está segura de todo o mal que provém Shere Khan? Pelo ferrolho que minha pata quebrou, tenho certeza disso, irmãozinho. Então, pelo touro que foi dado em troca da minha liberdade, ajustarei contas com Shere Khan e o farei pagar pelo pouco mais do que me deve. Concluiu Mowgli, dando um salto de decisão. É um homem em tudo, murmurou Bagheera consigo mesmo, enquanto se deitava de novo. Shere Khan, que mau negócio fizeste há 10 anos, quando tentaste caçar essa ranzinha. Mowgli correu pelo jungle com o coração a arder. Alcançou a caverna dos lobos ao cair da noite e, tomando fôlego, lançou os olhos para o vale, lá embaixo. Os lobinhos estavam ausentes. Mãe Lobo, entretanto, no recesso da caverna, conheceu logo, pelo modo de Mowgli respirar, que qualquer coisa perturbava o espírito de sua adotiva. — Que há, filho? Perguntou ela. — Intrigas de Shere Khan, respondeu Mowgli, acrescentando. — Vou caçar essa noite nos arredores da aldeia, declarou, e afastando-se morro abaixo, rumo ao vale. Em certo ponto parou, ao sentir que a alcateia andava à caça. Percebeu o resfôlego de um sambur perseguido. Ouviu depois os gritos cruéis dos lobos jovens, dizendo: Aquelá, aquelá! Deixemos que o lobo solitário mostre sua força. Afastemo-nos todos. Deixemos que o chefe avance sozinho. Vamos! Dá o bote, aquelá! E o lobo solitário devia afinal ter errado pela primeira vez o bote, porque Mowgli ouviu um bater de dentes em seco e o grito de um gamo que derruba o seu assaltante à coice. Mowgli não esperou por mais. Continuou apressado o seu caminho rumo à aldeia, enquanto ao longe os uivos e ladridos da alcateia se iam amortecendo na distância. Bagheera disse a verdade, murmurou o menino ofegante ao alcançar a primeira cabana. O dia de amanhã vai ser decisivo, para o lobo solitário e para mim. Espiou por uma janela aberta. Viu fogo aceso no fogão. Esperou. Viu a dona da casa levantar-se do seu canto para ir atiçá-lo e pôr mais lenha. E, quando a madrugada veio e tudo fora se fez em neblina branca e fria, viu o filho daquela mulher levantar-se e encher uma vasilha de barro com brasas para subir com ela em direção ao curral das vacas. É assim? Pensou Mowgli. Se um filhote de mulher lida com a flor vermelha, então nada há de que temer. E saindo dali, foi esperar o menino mais adiante, onde pudesse arrancar-lhe das mãos a vasilha de brasas para fugir com ela. Fez isso num relance, deixando o rapazinho a berrar de susto. São eles tal qual eu, murmurou Mowgli, enquanto soprava as brasas, como tinha visto o menino fazer. Essa coisa morrerá se não lhe dou comida, murmurou depois, pondo sobre as brasas um punhado de gravetos. A meio morro veio ao encontro Bagheera, um reluzente lobo negro orvalhado pela neblina da manhã. Aquela errou o bote ontem, disse a pantera. Eles o teriam matado nessa hora, se não desejassem fazer o mesmo a ti, para que ambos acabem juntos. Andaram à tua procura por todo o jungle. Estive na aldeia, de onde vim armado, veja. E Mowgli apresentou-lhe a panela de brasas vivas. Ótimo! Muitas vezes vi os homens botarem galhos secos sobre isso, fazendo abrirem-se grandes flores vermelhas. Não tens medo, Mowgli? Não. Por que teria medo? Lembra-me agora, se não é sonho, que antes de ser lobo, costumava deitar-me ao lado da flor vermelha, cujo calor é reconfortante. Todo aquele dia passou Mowgli sentado em sua caverna, a lidar com as brasas, alimentando-as com galinhos secos, para ver crescerem as chamas, e depois com galhos maiores, até conseguir uma atição que o satisfez. À tarde apareceu Tabaque a lhe dizer, com insolência, que o estavam esperando no conselho da roca. Mowgli riu-se tanto ao ouvir a notícia que Tabaque se retirou desnorteado, e foi ainda a rir-se que se apresentou à reunião do conselho. Viu lá aquelá, o lobo solitário, não mais sentado em cima, mas ao lado de sua pedra, sinal de que a chefia do bando estava aberta aos pretendentes. Shere Khan passeava de um lado para o outro, seguido pelos lobos bajuladores. Bagheera veio colocar-se junto de Mowgli, que tinha sobre os joelhos a panela de fogo. Quando todos se reuniram, Shere Khan tomou a palavra, coisa que jamais acontecera no tempo da chefia de Aquelá.
Shere Khan não tem esse direito, cochichou Bagheera para Mowgli. Diz-lhe isso. Chama-lhe filho de cão. Vai amedrontar-se, verás. Mowgli saltou de pé. Povo livre! Gritou ele. Então é certo que vai Shere Khan chefiar agora a alcateia? Que tem a ver um tigre com a nossa vida? Vendo que a chefia do bando está aberta e sendo convidado a falar, começou o tigre, mas foi interrompido. Convidado por quem? Gritou Mowgli. Somos acaso chacais dos que vivem dos teus restos? A chefia do bando é negócio que só a nós diz respeito. Houve uivos de cala a boca, filhote de homem, deixa-o falar, Shere Khan guarda os preceitos da nossa lei. Por fim, os lobos mais velhos urraram. Que fale o lobo morto. Quando um chefe de bando perde pela primeira vez o bote, passa a ser chamado de lobo morto, até que lhe tirem a vida. Aquelá ergueu lentamente a velha cabeça. Povo livre, disse ele, também vós, chacais do Shere Khan. Por muitas estações vos conduzi à caça, e nunca em meu tempo nenhum caiu em armadilha, nem ficou aleijado. Agora, confesso que perdi meu bote, mas vós sabeis da conspiração que para isso houve. Sabeis como tudo foi preparado para que eu perdesse meu bote. Foi manha bem hábil, reconheço. Tendes, entretanto, o direito de matar-me neste conselho. Sendo assim, que venha a mim que vai pôr termo à vida do lobo solitário. Pela lei do jungle, é meu direito lutar contra todos, um por um. Houve um prolongado rosnar, pois nenhum lobo se atrevia a lutar sozinho com aquele lá. Shere Khan então urrou. Bah! Pra que darmos atenção a esse pateta sem dentes? Ele está condenado a morrer. Também o filhote de homem já viveu muito. Povo livre, lembrai-vos de que no começo esse filhote era meu, minha comida. Dai-mo agora. Ando cansado de aturar suas loucuras de homem-lobo. Vem ele perturbando o jungle há 10 estações. Entregai-me o filhote de homem, ou caçá-lo-eis sem licença, não vos dando nenhum osso sequer. É um homem, um filhote de homem, e pelo tutano dos meus ossos, eu o odeio. Então, metade do bando uivou. Um homem, que tem um homem de comum conosco, que vá viver com os homens. Para que toda a aldeia se volte para contra nós, movida por ele? Exclamou Shere Khan. Não, Daimo, ele é homem. Bem sabeis que nenhum de nós pode sustentar o seu olhar. Aquelá ergueu de novo sua velha cabeça para dizer: Mowgli comeu a nossa comida, dormiu conosco na caverna, caçou para nós, jamais infringiu um preceito da nossa lei. Há ainda uma coisa, ajuntou Bagheera. Por ele paguei o preço de um touro gordo, preço que foi aceito. O valor de um touro não é grande, mas a honra de Bagheera vale alguma atenção. Concluiu a Pantera Negra, voz macia. Um touro, rosnou o bando com desprezo. Um touro pago há 10 anos. Que valem ossos tão velhos? E que vale a palavra de honra? Replicou Bagheera, mostrando os dentes alvíssimos. Bem, sois o povo livre. Nenhum filhote de homem pode viver com as criaturas do jungle, rou Shere Khan. Daimo. Ele é nosso irmão em tudo, exceto no sangue, gritou Aquelá. E ainda assim quereis matá-lo. Na verdade, sinto que já vivi muito. Alguns de vós sois comedores de gado. De outros, sei que, instruídos por Shere Khan, vão pela calada da noite roubar crianças na aldeia. Covardes, todos. Para covardes estou falando. Sei que preciso morrer, e embora nenhum tenha coragem de atacar-me, ofereço minha vida em troca da deste filhote de homem. Pela honra da alcateia, porém, embora a honra pouco vale aqui, prometo que, se deixardes que o filhote de homem siga o teu destino, então arreganharei os dentes quando um de vós vier a tomar minha vida. Morrerei sem lutar. Isso salvará o bando pelo menos 3 vidas. Mas não posso fazer. Assim, salvar-vos-ei da vergonha que será matar um irmão contra o qual nada se alega de criminoso, um irmão que já foi defendido neste conselho e cuja vida foi resgatada por preço aceito por todos, de acordo com a lei do jungle. Ele é um homem, alcateia, da qual a maioria apoiava Shere Khan. Ao ouvir isso, o tigre entrou a sacudir a cauda. O negócio está agora contigo, disse Bagheera a Mowgli. Nada mais temos a fazer, senão lutar. Mowgli ergueu-se de pé, com a panela de fogo nas mãos.
estendeu os braços, cheio de raiva e mágoa por ter sido lobo tanto tempo e só agora haver percebido o quanto os lobos o odiavam. Ouve! Gritou ele. Basta de discussão de cachorro. Muito já me dissestes essa noite para provar que sou homem, a mim que desejava ser lobo toda a vida. De modo que estou realmente convencido de que sou homem. E, como sou homem, não vos chamareis mais de irmão e sim sague, cães, como dizem os homens. O que ireis fazer ou não é lá convosco. O que farei é comigo. O homem que aqui traz uma abraçada daquela flor vermelha que vós, cães, tanto temeis. Isso dizendo, Mowgli derramou as brasas no chão, ateando em chamas um tufo de ervas secas. A flor vermelha ergueu-se violenta, em línguas vivíssimas, fazendo a alcateia recuar aterrorizada, enquanto Mowgli acendia um feixe de galhos, com o qual traçou um círculo de fogo em torno de si. Estás senhor da situação, murmurou Bagheera em voz baixa. Salva Aquelá da morte, foi sempre teu amigo. Aquelá, o severo lobo que jamais pedira favor, lançou um olhar de indizível expressão ao menino do jango, ao rapazinho nu, de cabelos caídos sobre os ombros, cuja sombra, criada pelas chamas, dançava no chão. Bem, gritou Mowgli, correndo os olhos em torno. Vejo mesmo que são cães, e como são cães, vou-me para minha gente. O jungle ficará fechado para mim. Esquecerei a vossa língua e a vossa companhia de tantos anos. Serei, porém, mais generoso do que o sois, porque foi durante 10 anos vosso irmão em tudo menos no sangue. Prometo que, quando me tornar um homem entre os homens, não vos trairei perante eles, como me traístes aqui no jungle. E com essas palavras, Mowgli esparramou o fogo com o pé, fazendo subir ao céu um repuxo de faíscas. Não haverá guerras entre a minha gente e a Alcateia, mas há uma dívida a ser paga antes que me vá, gritou, dirigindo-se para o lado de Shere Khan, que olhava estupidamente para as chamas. Mowgli avançou para ele corajosamente, agarrou-o pela barba. Bagheera o seguia de perto para que o desse e viesse, e disse: Levanta-te, cão. Quando o homem fala, os cães se levantam. Levanta-te antes que eu faça a flor vermelha crescer em teu focinho. Shere Khan derrubou as olheiras e fechou os olhos cegado pelo archote de Mowgli. Esse comedor de bezerros andou dizendo que ia matar-me no conselho por não ter podido comer-me quando eu era uma criancinha indefesa. Mas nós, homens, sabemos como bater nos cães. Abre essa goela, Lundre, para que te meta esse facho pela garganta dentro, berrou o menino, dando com o fogo na cabeça do tigre, que saltou de lado, tonto de medo e dor. Vá, vai-te embora, gato fingido. Mas lembra-te que da próxima reunião do conselho, quando eu aqui vier ainda mais homem do que já sou, trarei tua pele sobre a minha cabeça. Quanto ao mais, que aquela permaneça livre e que viva como quiser. Ninguém o matará porque eu não quero. Estais ouvindo? Não quero. E agora, ninguém mais fica aqui sentado de língua de fora, como se fossem todos os grandes personagens. Não passais de cães que eu toco assim. Passa fora, cambada. Depressa, vai, chispa. E, como o facho de fogo estava no máximo da combustão, Mowgli girou violentamente em seu redor, dando com ele à direita e à esquerda, fazendo os lobos sumirem aos uivos, com o pelo chamuscado. Apenas permaneceram os 10, que haviam tomado seu partido, além de Aquelá e Bagheera. Mas nesse momento, uma coisa esquisita assaltou o coração do menino do jungle. Vieram-lhe soluços de desespero, ao mesmo tempo que grossas lágrimas brotavam dos olhos. Que será isso? Exclamou, mal compreendendo seu estado. Não quero, não sinto que quero deixar o jungle. Que tenho eu? Estarei morrendo, Bagheera. Não, irmãozinho, estás apenas chorando pela primeira vez, uma coisa que só os homens costumam fazer. Vejo diz que já és homem, não apenas filhote de homem. O jungle está realmente fechado para ti, doravante. Deixa que as lágrimas caiam, Mowgli. Chora, chora. E Mowgli chorou. Sentou-se e chorou, como se seu coração fosse arrebentar. Ele que jamais havia chorado em toda a sua vidinha. Sim, irei para o meio dos homens agora. Mas tenho antes que dizer adeus à minha mãe, murmurou, dirigindo-se para a caverna onde Mãe Loba morava com Pai Lobo. Lá chorou novamente, abraçado ao corpo peludo que o criara, enquanto 4 lobinhos novos lhe uivaram ao lado, de tristeza. Não me esquecereis nunca, soluçou Mowgli. Nunca, enquanto pudermos seguir seu rastro.
responderam os lobinhos. Mas aparece ao pé da montanha de vez em quando. Lá estaremos para brincar contigo. Volta logo, disse Mãe Loba, a olhar enternecida para aquele estranho filho nu. E jamais te esqueças de que te amei a ti ainda mais do que a meus próprios lobinhos. Virei sim, respondeu Mowgli, e um dia aparecerei de novo no conselho, envolto na pele de Shere Khan. Não te esqueças de mim, mãe. Dize a todos no jungle que jamais se esqueçam de mim. Amanhã ia rompendo quando Mowgli deixou a montanha. Sozinho, uma aldeia, onde moravam as misteriosas criaturas chamadas homens. E agora vem o canto da caça da alcateia de Seoni. Bale o sambur quando desponta a aurora, uma, duas, três vezes, e a corça dá um salto ousado, até a lagoa onde bebe o veado. Isso eu notei agora, uma, duas, três vezes. O sambur bale se amanhã raiar, uma, duas, três vezes. E o lobo eis que recua e o aviso leva, a alcateia que espera, e pela treva, seguimos o seu passo, a ladrar, uma, duas, três vezes. Quando desperta a aurora, o clã dos lobos ruge, uma, duas, três vezes. Ó, pés no jungle que não deixam rastros, olhos que podem ver pela noite sem astros, voz, sim, dai-lhes a voz, escuta, escuta, uma, duas, três vezes. E este foi o conto Os Irmãos de Mowgli, do livro Mowgli, o Menino Lobo, de Rudyard Kipling.